forte abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é sexta-feira, dia 5 de setembro de 2025. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. No tênis, Amanda Anisimova está na final do US Open. A americana venceu a japonesa Naomi Osaka de virada por 2-1 com parciais de 6-7, 7-6 e 6-3, garantindo a segunda final de Grand Slam no ano. A vitória também rendeu um lugar na final que será disputada amanhã e a americana terá a número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, como adversária. O derby vem aí, informações da Ponte Preta, manhã de treino com torcedores no Majestoso, o seu primeiro destaque. Bom dia, Antônio Lupi. Tudo bem, Júlio, bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha o CBN Esportes desta sexta-feira. Sextou com clima de derby. Amanhã acontece a primeira partida do quadrangular decisivo e nada mais, nada menos do que Guarani e Ponte Preta. Hoje o treino foi aberto para o torcedor da Ponte passar aquela última energia, aquele último contato com a equipe, até porque amanhã torcida única, apenas com torcedores do Guarani no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Algumas dúvidas na escalação do técnico Marcelo Fernandes. Provavelmente Arthur deve jogar na lateral esquerda. Daqui a pouco a gente vem com o provável time da Ponte e também com a palavra do treinador da Macaca a respeito da preparação e de como a Alvinegra vai entrar nesse duelo contra o Guarani. Copa Paulista, amanhã começa a fase quartas de final da competição. 15 de Piracicaba é o representante da região no final de semana. O Inhoquim encara o Oeste às 3 da tarde em Osasco. O Primavera, outro clube da região, só joga na segunda-feira contra o União São João. E agora o destaque de Gabriel Dudziak. O São Paulo terá hoje a presença do meio-atacante Emiliano Rigoni nas atividades preparatórias para o retorno do Brasileirão. O argentino foi contratado na terça-noite e acabou sendo o único reforço para o ataque em meio a uma crise de contusões no setor. O meia Andréas Pereira participou dos primeiros treinos do Palmeiras nesta quinta. O Santos teve Neymar nas atividades depois da ausência na quarta, enquanto o Corinthians pensa na logística para trazer de volta ao país os atletas que foram convocados para as seleções nacionais. A Inter de Limeira está a uma vitória de conquistar vaga na Série C do ano que vem. O Leão recebe o Goiatuba amanhã às 4 da tarde no Limeirão. Como houve empate sem gols no jogo de ida, quem vencer garante o acesso. E agora o destaque de Antônio Lupi do Guarani. Fala aí, Lupi. O Bugre, que já comunicou nas redes sociais de que mais de 16 mil ingressos já foram vendidos pro derby. O tobogã inferior está esgotado, o tobogã também principal já está esgotado, restam poucos ingressos para quem quer acompanhar a partida entre Guarani e Ponte Preta. Claro, tem que ser torcedor do Bugre. Em relação à preparação da equipe, hoje o técnico Matheus Costa encerra a preparação em Sorocaba. David Braz deve ser a novidade no sistema defensivo para substituir Alan Santos. Bruno Henrique, julgado ontem pelo STJD, o atacante do Flamengo foi suspenso por 12 jogos. Ele foi denunciado por forçar um cartão amarelo e beneficiar apostadores em 2023 num jogo contra o Santos no Mané Garrincha pelo Campeonato Brasileiro. O julgamento da última quinta-feira durou mais de 8 horas e a decisão ainda cabe recurso. E o Brasil, hein? Tá empalado a seleção brasileira. O destaque é de Fábio Scheibe. Tudo bem, Scheibe? Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Deu Brasil ontem na estreia de Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira no Maracanã. Primeira vez do Ancelotti no Maracanã, o Brasil venceu o Chile por 3-0. Estevão, Paquetá e Bruno Guimarães fizeram os gols brasileiros. O Estevão foi o principal destaque na primeira etapa e na segunda etapa, Luiz Henrique, ex-jogador do Botafogo, atualmente no Zenit, entrou e mudou a partida. Luiz Henrique sai com muito crédito com Carlo Ancelotti. O Brasil que encerra a participação nas eliminatórias na próxima terça-feira, jogando fora de casa contra a Bolívia. E começou a NFL, hein? Ontem tivemos a vitória do Philadelphia Eagles contra o Dallas Cowboys na abertura da temporada e hoje começa também o São Paulo Game, jogo na Neoquímica Arena com cobertura total do GTV, do Sport TV,
toda a equipe da CBN também estará presente para acompanhar o jogo do Brasil do futebol americano, Kansas City Chiefs contra Los Angeles Chargers, Justin Herbert contra Patrick Mahomes. E atenção, informação importante no STJD, Antônio Lupe acompanhando o julgamento e sobre o pedido de anulação de Guarani e Anápolis e uma possível mudança na classificação, situação de momento no julgamento que começou há mais ou menos 40 minutos, Lupe. Daqui a pouquinho vai começar a votação para saber se anula ou não a partida. O advogado do Guarani já foi ouvido, o advogado do Anápolis já foi ouvido e a representante do CSA, que é o terceiro interessado, também já foram ouvidos. Todas as partes. Vai começar agora a votação e já, em poucos minutos, nós vamos ter a resposta se o STJD acata ou não esse pedido de anulação do jogo entre Guarani e Anápolis. Não tira da CBN porque estamos acompanhando ao vivo o julgamento, então você vai saber em primeira mão aqui no CBN Esportes se teremos o derby, a rodada de amanhã, um novo jogo entre Guarani e Anápolis. Por enquanto a decisão indica que a Série C terá a classificação mantida. Derby amanhã, 5 horas da tarde no Brinco de Ouro. Marcelo de Lima Henrique vai apitar o terceiro clássico da carreira, Rafael Trace vai provar. E agora a opinião de Carlos Eduardo de Freitas aqui no CBN Esportes pré-derby. Tudo bem, Carlão? Bom dia. Tudo tranquilo, Júlio Nascimento. Bom dia a você, bom dia ouvinte CBN. Que sexta-feira, né? Véspera de derby, já com requintes de emoção, né? Em virtude do julgamento. Espero que não dê nada, né? Tudo mantido para amanhã. Sem essa coisa de tapetão, a gente falar muito mais das escalações, das possibilidades do que falar de tribunal. Isso é muito ruim, mas de qualquer maneira tá aí, né? As duas equipes prontas, eu acho que devem estar prontas sim. Eu acho que as dúvidas elas ficam aqui pra gente discutir, mas os treinadores já têm em mente as equipes que vão entrar em campo amanhã às 17 horas num abarrotado Brinco de Ouro da Princesa. Mande sua mensagem para o nosso programa, hoje está recheado. Muita coisa pra gente falar. 991869070, 991869070 é o nosso WhatsApp que fica à sua disposição a partir de agora. CBN Esportes tem os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Samela Dip. Apresentação, Júlio Nascimento. Muito obrigado, 11:14. CBN Esportes Campinas. Bom dia pra você. Amanhã, pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Olá para você que acompanha a CBN pelo YouTube, eu sou a Aline Albuquerque, repórter da CBN Campinas, e a gente está sempre circulando pelas ruas de Campinas e da região para trazer as principais notícias do dia, da semana, para você ficar, claro, muito bem informado. Notícia policial, econômica e muito mais você confere também no 99.1 FM, no nosso portal CBN Campinas e também, claro, nas redes sociais. Fica ligado. E 98, corra! Oferecimento Progresso. Agende sua visita. progressoparavocê.com.br. Informações do trânsito com Thaís Azevedo. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo. Olha, a Avenida Campos Sales tem lentidão desde a Rua Visconde do Rio Branco até a chegada à Avenida Francisco Glicério. Quem segue pela Senador Saraiva perde tempo pela pista da direita, da Rua Barreto Leme até a Rua Doutor Costa Aguiar. Pela pista da esquerda é boa movimentação.
Quem segue ali pela Benjamin Constant reduz a velocidade desde a Glicério até a chegada a Andrade Neves. A Andrade Neves tem excesso de veículos somente na chegada a Barão de Itapura, sentido Castelo, mas nada que esteja prejudicando o trânsito. No sentido centro é boa movimentação. A Barão de Itapura tem lentidão próxima à rua Culto à Ciência, mas no geral, trânsito fluindo bem em toda a sua extensão. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas suas informações. A Thaís volta na programação aqui da CBN, agora 11h17. Bom dia pra você. Amanhã, tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio. 11h20. Atenção, torcedores de Guarani, Ponte Preta e demais times da Série C. Temos uma definição do STJD. O Lupe estava acompanhando ao vivo o julgamento do pedido de anulação da partida entre Anápolis e Guarani. Qual é o parecer do tribunal, hein, Lupe? O parecer, Júlio, do o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O processo acabou de ser julgado e todos os relatores foram contra a anulação da partida. Ou seja, segue o jogo. Amanhã começa o quadrangular decisivo da Série C. Resultado mantido, vitória do Anápolis por 2-0. Aliás, uma aula de direito, hein? Que coisa linda. Várias versões, várias defesas, mas nenhum relator foi a favor da anulação do jogo entre Anápolis e Guarani. Aliás, usaram até um jogo de exemplo, Carlão, do jogo do São Paulo e Fluminense, que teve um toque de mão, né? Isso. E aí pediram também um erro de direito, mas que eles até entenderam que houve sim um erro de direito, mas não o suficiente para alterar ou anular a partida. Então, vida que segue, Julião. Vamos ter a Série C, o quadrangular decisivo. Amanhã tem derby, 5 da tarde no Brinco. Perfeito. Doutor João Quiminazo, né? O representante do Guarani. Isso. E durante todo o processo ali, um debate em alto nível de fato, uma discussão muito interessante sobre os erros ou não. Claro que tudo isso pode ser
ajustado, por exemplo, com o árbitro de vídeo durante toda a competição. Inclusive a ausência do VAR foi um dos motivos ali para a manutenção do resultado. Anápolis 2, Guarani 0, resultado que mantém o quadrangular. Derby amanhã, 5 horas, e o CSA rebaixado à Série D do Campeonato Brasileiro. Agora 11 horas e 22 minutos. Toque de Ouro, com André Heller. Eu estou muito ansioso pro meu sábado. Primeiro, porque tem um dos derbys mais decisivos da história de Guarani e Ponte, podemos colocar assim. O início da busca pelo acesso justamente com o clássico à tarde. Mas de manhã o bicho vai pegar na semifinal do Mundial de Vôlei, Brasil contra essa Itália que tem essa série invicta de 34 jogos. É uma coisa impressionante que... Olha, eu não me lembro de uma invencibilidade tão alta assim, mas ele pode me ajudar a desvendar o caminho para o Brasil conseguir um bom resultado amanhã. Estamos recebendo aqui o nosso campeão olímpico, André Heller. Tudo bem, André? Seja muito bem-vindo ao CBN Esportes. Bom dia para você, meu amigo. Bom dia, Júlio. Ótima sexta-feira a você, a todos da equipe CBN e a todos que estão nos escutando. Verdade, sábado temos esse grande espetáculo para assistir e torcer muito pela seleção brasileira feminina. Eu, infelizmente, gostaria muito, sim, de ajudar a desvendar, meu amigo, mas eu não tenho esse poder. Na verdade, a gente tenta, né? Enquanto eu era atleta, durante 25 anos, a gente vai tentando desvendar esses poderes, mas a gente descobre que o que vale é o processo. A gente nunca consegue. Precisa muito treino, muita competência. O Brasil tem de sobra. O Brasil tem sobra e a Itália também, né? O Brasil mostrou muita força na última fase que jogou contra a equipe da França, essa equipe da França feminina, né, que é uma emergente, podemos falar assim, porque até então somente a equipe masculina da França que já havia mostrado toda essa força, agora a equipe feminina da França também começa a entrar no cenário mundial. O Brasil fez um ótimo jogo contra a França, mostrou toda a sua força, inclusive mostrando algumas qualidades bem latentes, né, como o bloqueio com a Júlia Kudes, a própria Gabi mostrando muita força, a Roberta se consolidou nessa fase final como levantadora, enfim, toda a equipe jogando muito bem. Será um grande espetáculo esse próximo jogo da seleção feminina. Sem dúvida nenhuma, André, eu tô numa expectativa muito grande, né? São 34 jogos de invencibilidade da Itália, título da Liga das Nações 2024-2025, ouro nas Olimpíadas de Paris, mas o Brasil tem uma força muito grande e no histórico de campeonatos mundiais, André, tem um número que dá esperança pro Brasil. Eu sou um cara muito apegado aos números. Eu acho que os números significam, claro, não são tudo, né, mas eles indicam muita coisa. E no histórico de campeonatos mundiais, são 5 jogos entre Brasil e Itália e 5 vitórias brasileiras. A última derrota da Itália, antes de começar essa sequência, foi justamente para o Brasil. O Brasil ganhou em mundiais da Itália nas oitavas de final em 90, 3-0. Depois, em 2010, a primeira fase, 3-0 o Brasil. Em 2014, 3-2 na disputa de bronze. Em 2022, 3-2 na segunda fase. Em 2022, na semifinal, 3-1. Então, quem sabe a história não se repete, o Brasil consegue uma grande vitória, mas certamente a gente vai estar na torcida aqui. Aproveitando também, André, pra gente não deixar passar, né? Foi uma semana importante pro vôlei Renata, semana de estreia com vitória também, uma vitória muito soberana, deixando a torcida muito animada para esse Campeonato Paulista depois do jogo contra o Mogi, né, André? Júlio, vou aproveitar essa transição de tema para falar algo que eu escutei essa semana. Estava participando de um evento de vendas e me falaram algo muito interessante. No que diz respeito a vendas, o vendedor não tem passado, o atleta também não. Então não tem, são indicadores, é histórico, é estatística, mas não é garantia de vitória, nem da seleção feminina, nem da seleção italiana e também do vôlei Renata. Fizemos uma ótima estreia lá em Mogi, mas é o início da temporada. Agora domingo faremos a nossa estreia em casa, né? É a estreia oficial, todo mundo sempre muito
muito ansioso, não só nós do Projeto Vôlei Renata, mas a torcida, né? É um reencontro entre todos os patrocinadores, parceiros, vocês, a torcida, a equipe é muito legal, estamos todos muito ansiosos. A equipe de Atibaia não é uma equipe que figura na Superliga principal, mas é uma equipe que vem dando trabalho nos últimos anos, então todo cuidado é pouco. Mas eu queria fazer uma observação importante também, porque essa semana também foi uma semana que a gente teve um movimento bem bacana do Vôlei Renata nos bastidores. Essa semana nós anunciamos o nosso novo parceiro, ou melhor, a nossa nova parceira, que é a PUC Campinas. Então fizemos alguns eventos nas unidades da PUC, e foi muito legal. Afinal de contas, a gente acaba unindo o esporte com a educação. Isso para nós sempre é motivo de muita alegria. Afinal de contas, o esporte, na sua essência, em qualquer tipo de manifestação do esporte, é sempre educação. André, é sempre uma honra trocar essas ideias sobre voleibol com você. Te esperamos aqui na próxima semana, e um excelente final de semana para você, viu, André? Espero todos vocês lá no Taquaral, em Carlão, Lupe, Fábio, todo mundo lá torcendo. Por favor, peço que vocês vão de meias, ok? Não queremos pés frios lá no ginásio. Por favor, 2, 3 meias, não tem problema. Se não tiverem, eu levo, e nos vemos todos lá. Um abraço para vocês. Valeu, grande André Ehler. Agora 11h28. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Bom dia pra você. Amanhã pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Acelere, seu bem maior é a vida. EP Agro. No EP Agro desta semana, vamos falar dos impactos do tarifaço contra os produtos do agro brasileiro. A produção de peixes enfrenta muitas dificuldades e o preço do café tem mudado também por causa das taxas americanas. Vamos te explicar tudo com a análise do José Carlos de Lima Júnior, consultor em agronegócio. Tem também as principais notícias da semana e a previsão do tempo. É no EP Agro deste sábado, a partir das 9h30 da manhã. Aqui na CBN. Repórter CBN. Sexta-feira, 5 de setembro de 2025. O presidente Lula conversou por telefone com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Eles abordaram as relações entre o Brasil e o Bloco Europeu e discutiram a expectativa de assinatura do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. De acordo com Lula, a parceria deve ser formalizada no fim do ano. O presidente brasileiro saudou o envio do texto pela Comissão Europeia para aprovação do Conselho Europeu e afirmou que qualquer regulamento sobre salvaguardas deve estar em plena conformidade com os termos pactuados no acordo. A França ainda demonstra resistência e já sinalizou a possibilidade de impor proteções voltadas à economia local. A Justiça
Federal atendeu a um pedido da farmacêutica Novo Nordisk e aprovou a ampliação da validade da patente da liraglutida, ao menos até 2033. A substância é o princípio ativo das canetas Victoza e Saxenda, usadas para diabetes e emagrecimento. Ambas são produzidas pela farmacêutica. Ainda cabe recurso e a decisão não barra a venda de outros medicamentos à base da substância. Em agosto, a MS lançou as canetas Oliri e Lirux, versões sintéticas da liraglutida e primeiras concorrentes da Novo Nordisk no Brasil. As tropas israelenses derrubaram o segundo prédio mais alto da cidade de Gaza. O edifício residencial tinha 14 andares. Os militares usaram 3 mísseis de alta precisão. Até o momento não há informações sobre vítimas. O exército israelense informou que controla 40% da maior cidade do território palestino. O grupo terrorista Hamas divulgou um vídeo que mostra 2 reféns israelenses debilitados num carro. Eles fazem parte do grupo de pessoas sequestradas pela facção extremista no ataque de 7 de outubro de 2023. Um dos homens reclama das condições ao dizer que todos em Gaza são obrigados a viver todos os dias sem comida, gás, água e eletricidade. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Estamos de volta, 11h33 para a audiência rotativa do rádio. Julgamento do STJD sobre o pedido de anulação de Anápolis e Guarani, pedido indeferido. Resultado mantido, então, derby amanhã, abrindo a fase final da Série C, certo, Antônio Lupe? Correto, Júlio. O julgamento aconteceu agora há pouco no STJD. Outros processos foram julgados antes. E aí não foi um julgamento longo, né? Ele demorou ali 30, 40 minutos, porque tinha um terceiro interessado, né? E quem era esse terceiro interessado? O CSA. Porque em caso de anulação da partida, ela teria que acontecer novamente. E o Anápolis, ele terminou ali a primeira fase com risco de rebaixamento, e isso poderia interferir no rebaixamento do CSA. Inclusive, teve uma representante, né, do CSA que colocou ali a explanação, os itens, né, os argumentos para anulação da partida, mas esses argumentos não foram suficientes para os auditores que votaram pela não anulação da partida, ou seja, a vida segue. A partida entre Anápolis e Guarani 2-0 está mantida e no final de semana começa o quadrangular decisivo da Série C. Repito, muitos advogados citaram essa questão aí da possibilidade de erro de direito, mas na visão dos representantes que participaram, esse erro de direito não foi o suficiente para interferir no resultado 2-0 pro Anápolis. Maravilha. Então, a vida segue, Júlio. Vida que segue. Feliz, né? Como diz o técnico Hélio dos Anjos, que está envolvido no quadrangular decisivo. E aí, Fábio Scheib, sobre essa decisão, então, a gente entra na Série C sem muitas polêmicas dentro de campo e o STJD justamente marcou, segundo o procurador, o julgamento para hoje, para que a próxima fase da competição fosse iniciada sem depois aquilo. Mas pode ter um julgamento que ia mudar a disposição e ia virar uma confusão danada, né, Fábio Scheib? De forma limpa, né, Júlio? Como a gente imaginava também, a CBF, apesar de ter tardado, né, nesse julgamento, acabou fazendo acontecer justamente antes da estreia aí da segunda fase, o que deixa o campeonato com uma lisura, né? Não tenha dúvidas lá para frente também, polêmicas também envolvendo esse tema, que pode mudar os grupos da segunda fase. Vocês citaram aquele jogo Fluminense-São Paulo, o pior, aquele jogo não foi remarcado, não foi suspenso também, acabou não acontecendo nada, né? Foi até citado no julgamento também. E o pior, naquele lance que saiu esse problema que deu no julgamento, né, o erro de direito, acabou saindo até um gol do Fluminense logo na sequência e o jogo não foi anulado, ou seja, teve mais
mas motivos aí para poder ser anulado acabou não acontecendo. Então é isso mesmo, não interferiu no resultado da partida, como o jogo Anápolis e Guarani. É isso, Carlão. Então vamos zerados, pro quadrangular final focar agora, o jogo. né? Agora falar de bola rolando. Eu acho que é melhor até para a logística das equipes, né? Ponte Guarani ainda que não, porque vão jogar em Campinas, mas as equipes que vão viajar já estavam, né, se destinando aí às cidades. Então melhor assim, zerado, Série C continua e bora lá. Acho que o assunto agora é derby amanhã às 17 horas no Brinco de Ouro. Para iniciar essa fase decisiva da Série C, eu fiz um levantamento aqui sobre a pontuação dos finalistas e também a pontuação mínima de acesso entre 2024 e 2020, quando o quadrangular voltou a definir os acessos na Série C. A gente fez esse exercício ontem porque tive uma dúvida em relação à pontuação. Sim. Falaram que com 7 pontos já teve time que subiu e de fato sim, foi o Operário, né? Só o Operário em 2023. Isso. De finalista, eu quero almejar a final. Nenhum finalista abaixo de 10 pontos. Sim. E também o máximo de pontos que um segundo colocado teve foi 10. Ou seja, 11 é 100% garantido de acesso. Acho que os times têm que trabalhar com esses números. Mas tem outros dados interessantes aqui. Dos 14 times, foram 14 times que não perderam jogando em casa. Olha a importância de você ter o mando. De 14 times que saíram invictos como mandante, 11 subiram. Sim. Só 3 que não conseguiram acesso. Mas além disso, 100% dos times que não perderam como visitantes subiram. Todos os times que foram invictos como visitantes subiram. É um tiro muito curto, Carlão. 6 jogos, a margem de erros tem que ser mínima para você conseguir o acesso. O fator casa, ele vale muito, né? Principalmente na Série C do Campeonato Brasileiro, que são equipes niveladas por baixo, né? Apesar das 8 classificadas foram as melhores, né? Em termos de qualidade, mas ainda é um torneio que tecnicamente ele está abaixo, né? É a terceira divisão do futebol nacional. Então há muito equilíbrio e o fator campo, o fator casa, né? O fator torcida, ele conta muito. No caso do derby amanhã, o Guarani tem que aproveitar. É um jogo que, apesar de ser uma rivalidade ferrenha, é um jogo que vale campeonato, né? Não é uma final, é um jogo que vale pontuação e o Guarani joga em casa. Então ele precisa sim pontuar, não pode deixar escapar. É um jogo em que eu vejo o Guarani, vou dizer obrigação, porque é até um clássico, mas vamos esquecer o adversário. Se fosse um jogo contra o Brusque, na mesma situação, a obrigação do Guarani era de vitória, né? Assim como os mandantes nesta primeira rodada e os mandantes na segunda e assim por diante. Então eu acho que amanhã o Guarani precisa sim se impor, né? Em algum momento pensar sim num clássico, do outro lado está um rival, mas também pensar que é um jogo importante dentro de casa. O Guarani, depois do jogo de amanhã, ele vai ter 2 oportunidades apenas. Então por isso uma imposição ferrenha, principalmente no início do jogo, em que a torcida vai estar empolvorosa aí para tentar conquistar a vitória sobre a Macaca. Vamos dar um beijo para a primeira dama, hein? Tá na audiência aqui, ó. Vigiando, a senhora Nascimento. Sensacional. 11h40, Antônio Lupe, vamos lá então, projetar times. Vamos lá. A começar pelo mandante, o Guarani. Tendência, como você trouxe em manchete, de estreia no sistema defensivo do Bugre. Então, Júlio, essa possibilidade ela existe, é real, do David Braz começar o jogo ao lado do Rafael. Ah, mas por que o David Braz? Porque o Alan Santos está fora do jogo. O Alan Santos ele está lesionado, vetado pelo departamento médico. E quais as outras opções? Márcio Silva, ele entrou um pouquinho, né, Carlão? A gente até tava trocando umas figurinhas, minutos, né? Poucos minutos no jogo contra o ABC e o Tombense. Isso. E o Lucas Rafael, ele até chegou a ser titular em alguns momentos da temporada, mas não agradou. E eram as opções para o sistema defensivo. Com isso, David Braz, que é um jogador experiente, mesmo que há um bom tempo não disputa uma partida profissional, a última foi no mês de fevereiro, é um cara que não tem no histórico lesões graves, é um cara que, como o Carlão disse ontem, corta caminhos, então tudo indica, foi contratado por conta dessa questão do Alan Santos
Então, Júlio Nascimento, David Braz larga na frente para ser titular na zaga do Guarani. Com isso, se for confirmado, o Guarani entraria em campo com o Dalberson no gol, Cicinho na direita, que volta de suspensão, o Rafael Rodrigues e o David Braz e o Emerson Barbosa na esquerda. O meio-campo com o Kelvin, Isaac e o Diego Torres, o argentino. No ataque, o Cauã Jesus ajudando ali um pouquinho o meio-campo ao lado do Torres, Mirandinha e Bruno Santos. É o provável time do Guarani. E o técnico Matheus Costa, ele falou um pouquinho, né? Na verdade, antes até do embarque para Sorocaba, o Guarani ficou aí, não escondido, mas realizando uma preparação isolada, sem muito contato aqui com Campinas. E ele falou um pouquinho a respeito do quadrangular, começando tudo do zero, e a expectativa de logo de cara o clássico contra a Ponte. É uma nova competição, independentemente de quem pontuou ou quem classificou com rodadas de antecedência ou quem classificou na última rodada. Acho que agora, independentemente disso, acho que todo mundo vai dar o seu melhor e fazer por merecer. Acredito muito no nosso momento e naquilo que a gente vem fazendo. Teremos jogos extremamente difíceis que vão ser definidos em detalhes e a gente tem que trabalhar e estar o mais autoconcentrado possível para que esses detalhes venham ser a nosso favor. É um momento ímpar, assim, você chegar no momento que eu cheguei e a partida que eu tinha pela frente. Então, foi um momento único, muito especial na minha carreira, na minha vida pessoal. E agora a gente está tendo mais uma oportunidade ao lado do nosso torcedor. Então, estamos no momento que a gente vem visualizando essa situação. A jogar aqui no Brinco de Ouro, esperamos muito lotado, com todo o apoio do nosso torcedor, com toda essa sinergia que está envolvida aqui. Então, a gente espera, sem dúvida alguma, o torcedor pode esperar uma equipe lutando por cada metro quadrado desse campo e representando a nossa camisa, as nossas cores, para que a gente faça o nosso melhor. Bom, vamos lá então, só repetindo a escalação provável, tá? Do Guarani: Dalberson, Cicinho, Rafael Rodrigues e David Braz, Emerson Barbosa, Kelvin, Isaac, Diego Torres, Cauã Jesus, Mirandinha e Bruno Santos. Júlio. Esse é um provável Guarani que mantém a base dos últimos jogos. Até ouvi também sobre um teste do Gemerson entrando no meio campo sem o Cauã Jesus, mas acho que de estreia mesmo, mudar muito não pode ser tão inteligente assim, né? Ainda mais um derby, né, Carlão? Então acho que David Braz e a estrutura que estava sendo utilizada. Não tem o que mudar, até porque o Guarani tem feito aí bons jogos, claro, com algumas situações, né? Eu tenho citado muito sobre o segundo tempo do Guarani, principalmente neste recorte do jogo contra o Confiança e o Tombense, que foram etapas preocupantes, né? Por que eu digo isso? O Guarani jogou com um a mais diante do Confiança e não conseguiu matar o jogo. Venceu, mas não matou, né? Deu sufoco, passou sufoco, tal, permitiu Confiança uma reação, bola na área, e foi aquele perereco, mas o Guarani venceu e contra o Tombense todo mundo viu o que aconteceu. Mesmo diante destas situações, o Guarani, principalmente no primeiro tempo, ele se impôs com esta formação. É a formação que deu encaixe, deu liga, né, com a chegada do Matheus Costa, Diego Torres e Isaac no setor de criação, Diego Torres ora baixando para fazer a primeira linha de três, ora o Kelvin também, o Isaac dando uma municiada, jogando ali por trás do Cicinho, porque ele espeta, né, o Emerson Barbosa e o Cicinho, que são praticamente dois atacantes, por isso essa saída, às vezes uma recomposição do Diego para qualificar. Eu não gosto muito, eu gosto mais do Diego perto da área, para chutar, é um cara que tem essa qualidade no passe, pode encontrar aí alguma brecha para colocar os atacantes em boa situação, mas tem dado certo, isso é inegável. Então por isso não acredito em mudanças radicais. O David Braz, é claro que é um risco, né? É um risco, 38 anos, não joga desde fevereiro, mas logicamente estava se preparando neste hiato da carreira dele, então acho que fisicamente ele chega bem, e aí vai na experiência. Corta caminho aqui, acolá, é um cara experiente, já defendeu camisas importantes, vai dar uma provocada ali, ele sabe que o Gé é esquentado, pode ser aí uma arma, né, de tentar desestabilizar o camisa 9 da Ponte. Então acho que por estas situações, e claro, a qualidade dele que é inegável, ele vai jogar.
O Lucas Rafael, ele fez este primeiro casamento da temporada com o Rafael Rodrigues. Em algum momento do Paulistão eles se deram bem, depois não teve aí um relacionamento legal, né, entre aspas, e o Lucas acabou perdendo a posição, e ele foi um personagem importante do jogo do Campeonato Paulista, naquele pênalti do Jean Dias, que gerou muita polêmica na arbitragem do Klaus. E o Márcio Silva ainda não inspira confiança, né, um cara que infelizmente aí não tá conseguindo dar prosseguimento na carreira ou uma regularidade em virtude de lesões. Então acho que vai o David Braz, porque é o cara experiente, é um cara que vai conseguir dosar, né? E pode ser uma arma importante aí pro Guarani. Não vejo motivos para mudanças radicais. Gostei muito de uma frase do Matheus: acreditar no nosso momento. Eu acho que isso vai embalar o Guarani. Citou a arquibancada, que é importante, essa unidade que virou Guarani nas rodadas finais, e tem que acreditar mesmo, porque o momento, gente, não tô falando quem vai ganhar, quem vai perder, etc e tal. O momento, ele é mais leve, mais cristalino pro Guarani, e joga em casa num brinco de ouro lotado. Antes do Lu passar aqui informações da Ponte Preta, quero te ouvir, Fábio Scheibe, sobre o Guarani. David Braz, no que eu troquei algumas ideias com algumas pessoas da comissão técnica do Guarani, o ritmo, em termos de ritmo de jogo, não perde nada pros que estão aí, até porque o David Braz estava brigando por espaço lá no Mirassol, não estava jogando, mas treinando na mesma intensidade dos demais. Então, ritmo de jogo, ao que consta pelo menos, sabe, Scheibe, não é um problema pro David Braz nesse momento. Ele tem como vantagem também essa experiência, né? Já citada também. Ontem mesmo a gente estava conversando, batendo um papo aí com o Carlão também. Eu até pensava que o Matheus Costa ia utilizar o David Braz justamente por isso, né? Por esse embate, por um jogo decisivo, um jogo grande também. Um cara já rodado, tem muita experiência, pode agregar bastante. Apesar de estar chegando agora, é um cara que foi contratado justamente para essa fase e para essa ocasião. Então, penso que o David Braz é um bom nome a ser escolhido pelo Matheus Costa para fazer esse clássico, né? O Guarani chega embalado, o Guarani chega classificado depois de passar um perrengue aí na Série C, lutar contra o rebaixamento. A mudança veio, né? Muitas mudanças aconteceram, e com o Matheus Costa no mês de agosto, o Guarani segue invicto, né? Ficou invicto no mês de agosto e agora entra nessa segunda fase tendo um derby e com a obrigação de ganhar, como foi dito anteriormente por vocês também. O time que joga em casa tem essa obrigação, apesar de ser um clássico, a torcida vai estar a favor. O Guarani chega mais pronto neste momento, né? A Ponte passando por muitas dificuldades aí, principalmente extracampo. Eu creio que com a torcida e tudo mais, o Guarani vai fazer um jogo para vencer e começar bem esse quadrangular aí, né? São 6 jogos, começando bem, já dá um passo importante aí rumo ao acesso. E agora o lado visitante, Antônio Lupe, a Ponte Preta se preparando também para o derby, a Macaca que teve a melhor campanha entre os dois na primeira fase, né? Foi vice-líder do campeonato e agora tenta aí manter esse mesmo embalo com Marcelo Fernandes a partir do clássico. E uma Ponte Preta com alguns problemas extracampo, né? Saída de jogadores, e isso acaba pesando também pro técnico Marcelo Fernandes, que perdeu peças nessa caminhada durante a primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Durante todo o período de contratação, a Ponte sofreu o transfer ban e não conseguiu anunciar novos atletas para o quadrangular final, assim como fez o Guarani. Ontem nós comunicamos, né, sobre a queda do transfer ban, só que a janela já está fechada. A Ponte até pode contratar jogadores, porém jogadores sem contrato durante o período de janela, mas isso é muito difícil de encontrar, porque ou é jogador com inatividade, sem ritmo de jogo, que não é interessante para a Ponte Preta no momento. Até por conta disso, vários atletas da base apareceram no time principal nas últimas rodadas. E antes de falar da equipe, se você me permite, o técnico Marcelo Fernandes, que conhece muito bem a base, até porque trabalhou no Santos, que é um celeiro de craques, como é a preparação para quando um jogador sai de um time sub-17, sub-20 e chega num profissional, numa fase tão importante como a Ponte Preta vai viver a partir do final de semana. Não, preocupação não é preocupação, né? É um cuidado, né? Um menino que joga num clube como a Ponte Preta, o sonho dele é estar num momento desse. Logicamente que a gente não pode, de qualquer forma, colocar um menino e, de repente, até queimar um menino desse. Muito pelo contrário. A gente sabe da responsabilidade que nós temos, a gente sabe que os meninos são muito bons e tem um futuro brilhante pela frente na Ponte Preta. A gente gosta muito de trabalhar com a base, é do meu perfil. Logicamente, a gente, como eu falei, a gente tem que estar preparado e deixar uma
uma experiência do lado deles para que eles não sofram muito, né? E se a gente precisar e a gente achar que o menino tá em condições de dar o recado, entrar e ajudar a Ponte Preta, não vai ter problema algum, não. Marcelo, nessas últimas semanas a Ponte acabou perdendo alguns jogadores por lesão. No último jogo, o Rodrigo, que virou titular absoluto com você, saiu da partida, o Sérgio Rafael também, o Gé não participou da última partida. Esses jogadores preocupam para o derby ou eles ficam à disposição de você? Não, o grupo tá completo, tá à disposição. Lógico que alguns estão com algumas precauções, mas a gente teve uma notícia boa do departamento médico, a gente vai esperar até o último momento para a gente definir a equipe. Logicamente são jogadores importantes, como todos os outros que aqui estão. E vamos aguardar. A resposta tem sido muito boa lá do departamento médico. São jogadores que querem muito atuar e a gente, graças a Deus, está com a equipe completa para conseguir o melhor. Bom, tá aí o técnico Marcelo Fernandes, ele que vai viver a experiência do derby pela primeira vez, quase viveu, mas infelizmente ou não, aí depende do ponto de vista de cada um. Aí eu acho que eu me compliquei sozinho, mas enfim. Mas ele não viveu a experiência do derby porque foi desligado do comando técnico do Guarani na semana do jogo. Na verdade, depois da derrota pro Náutico, né, por 1-0 no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Provável time da Ponte: Diogo Silva, o Pacheco na direita, Wanderson e Simon, porque o Sérgio Rafael tá fora do jogo, né? Tá vetado pelo departamento médico, saiu machucado contra o Londrina. E o Arthur deve jogar na esquerda e não como zagueiro. Meio campo, o Léo Oliveira, o Lucas Cândido, que é uma novidade, porque retorna depois de um período aí afastado dos gramados por conta de um problema. E o Luiz Felipe, além do Elvis, ou seja, 3 jogadores ali com característica de marcação. Porém, existe a possibilidade do Bruno Lopes aparecer nesse time, atuando ao lado de Toró e Gé no lugar de um dos volantes. Então, tem uma pequena dúvida ainda no time da Ponte, se ela vai um pouco mais defensiva, povoando o meio-campo, colocando jogadores de característica de marcação, ou inserir o Bruno Lopes no ataque para fazer companhia ao Gé e ao Toró, ou seja, um time aí um pouquinho mais defensivo. Dúvidas que serão levadas até momentos antes da partida. O Carlão, o Fábio Scheib vão falar daqui a pouco sobre a escalação da Ponte Preta, 11h54. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Hora do vôlei, oferecimento Unimed Campinas, entende você como ninguém. Iga Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Estreia do Vôlei Renata, domingo, às 5 da tarde, no Campeonato Paulista, jogando no ginásio do Taquaral. Na primeira partida, Campinas venceu a equipe do Mogi, jogando longe da torcida. Por isso, a expectativa de um grande jogo. O duelo é contra o Atibaia, que em 2 jogos sofreu 2 derrotas. Campinas entrou em quadra apenas uma vez e busca manter o 100% de aproveitamento no estadual. Bom dia pra você. Amanhã, tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo.
11h56, Carlão de Freitas. Lucas Cândido e 3 volantes, Bruno Lopes Então, cara, ou 3 atacantes? Essa é nova. Eu, sinceramente, eu estava estudando esse time da Ponte com 3 volantes. Mas essa mudança me deixou, assim, satisfeito, gostei. Essa possível mudança, eu acho que a Ponte pode jogar mais leve, mais solta também, né? Como franco atirador, eu acho que dentro do grupo, o Marcelo Fernandes pode usar isso. Né? Porque se o ambiente externo é de preocupação, eu falo do torcedor, é de pouco otimismo, né? O torcedor da Ponte está um pouco mais quietinho essa semana, tal, e logicamente a euforia ela toma conta do torcedor bugrino, logicamente pela recuperação no campeonato, por essa venda maravilhosa de ingressos. O torcedor da Ponte, eu sinto ele um pouco mais tímido, um pouco mais receoso. Porém, dentro do grupo, eu acho que o otimismo pode tomar conta também. Né? A Ponte, ela também vem embalada, por incrível que pareça, ela vem de 3 vitórias consecutivas, ela fez uma campanha de vice-líder de Série C, mesmo com todos esses problemas. Então são situações que o Marcelo Fernandes ele pode usar até para embalar o grupo, né? E eu falava antes da última rodada que a importância do Guarani para a Ponte Preta, porque eu tinha certeza que a diretoria iria se mexer, então me parece que se mexeu. Ou seja, a Ponte chega também municiada financeiramente para esse jogo contra o Guarani. Então são situações que podem embalar esse time da Ponte para equilibrar. Né? O fator torcida, de repente, pode ser um trunfo para a Ponte. Se o Guarani não conseguir matar o jogo no primeiro tempo, com 20 minutos, aquela coisa que a gente sabe de um time que joga fora de casa e dentro de casa também, a Ponte ela pode tirar proveito. Né? Ela tem trunfos para tentar igualar o Guarani. Eu acho que o Elvis é um trunfo. O Elvis, dentre os 22 jogadores que estarão em campo, é o melhor tecnicamente e o melhor tecnicamente está do lado da Ponte. Então ela pode utilizar o Elvis numa cobrança de falta, como foi no último derby, um lançamento, um contragolpe. Essa formação da Ponte, ela pode ter um contragolpe encaixado com o Bruno, com o Toró e com o Gé. Então são trunfos importantes para a Ponte igualar. Né? Eu acho que internamente, eu acho que o ambiente entre os jogadores, ele pode se motivar para esse jogo, porque externamente eu acho que o Guarani está dominando as ações, em virtude de brinco lotado, eu já disse aqui, mas internamente eu acho que o Marcelo Fernandes ele pode usar muita coisa para tentar motivar essa rapaziada para fazer um derby equilibrado, e utilizar também o fator obrigação do Guarani, não por ser derby, por jogar em casa, não, é obrigação do campeonato. O Guarani tem a obrigação de vencer em virtude do campeonato, são 3 jogos em casa, o Guarani joga a primeira no brinco, então utilizar esse fator para tentar pressionar o Guarani. A Ponte pode ser copeira no Brinco de Ouro e isso pode ajudar, sim, o time da Macaca a encarar, fazer um jogo de igual para igual. O empate é bom para a Ponte, gente, porque depois ela tem 3 jogos em casa para tentar definir aí um eventual acesso. Muito bem, amanhã então a cobertura da CBN começa às 4 horas. Às 4 horas, mas antes a gente já vai ter aí um bate-bola a respeito Um guerigueri, faz-me rir. Um aperitivo. Sabe quando você vai num restaurante, você olha o cardápio e tá lá o prato principal, ou os pratos principais. E aí você vai escolhendo. Enquanto você escolhe, tem aquela aba aperitivos, que é o tira-gosto lá. Então... Tá bom, então. Ô, Fábio Scheibe, uma nota para a atuação da seleção brasileira ontem no Maracanã contra o Chile, hein, Fábio Scheibe? 7,3, Júlio, principalmente na segunda etapa, o Luiz Henrique entrou muito bem, tá carimbando uma vaga aí no time do Ancelotti, 7,3, Aldo. Tá ótimo. Tá parecendo um amigo meu, hein? Entendi o recado. Saía mal do gol, né? 4 horas tem arena amanhã, então estaremos juntos na cobertura do derby. Tem derby de manhã também, 9 horas tem derby amanhã. Onde vai ser esse? Então, é como se fosse um aperitivo, entendeu? Né? Tá. Não, você quer que eu explique o aperitivo de novo ou não? Não, e amanhã, 5 horas, bola rolando no Brinco, derby 211. Até lá, gente. Grande abraço a todos. CBN